Em Santa Catarina, desde o último ano, a gente tem uma lei nova de previdência. E agora, em janeiro, começam a valer os novos regramentos para a aposentadoria de servidores públicos estaduais, professores, policiais, servidores da justiça. E para saber o que muda com as novas regras, a gente conversa agora com a advogada Ana Júlia Gotens. A gente vai bater um papo aqui bem interativo a respeito disso. Doutora, boa tarde, bem-vinda. É um prazer estar aqui hoje, principalmente para falar de um assunto tão importante como esse. Legal, muito bom mesmo, um assunto bem importante. Para a gente começar esse tema, essas novas diretrizes para aposentadoria em Santa Catarina, elas estão previstas numa lei que foi aprovada em 2021, é isso, né? É isso, Carol. A lei foi aprovada em agosto de 2021. Algumas regras começaram a valer já no ano passado, mas referente às regras de aposentadoria especificamente, elas só começaram a valer agora em janeiro de 2022. Por isso que esse assunto volta à tona nesse momento novamente. E dá pra gente dizer para o pessoal de casa quais são essas principais mudanças? Carol, houveram muitas mudanças, algumas já valendo desde o ano passado, como eu falei, mas as principais são com relação aos requisitos de aposentadoria. Quando alguém vai se aposentar, precisa observar aí uma idade mínima e um tempo de trabalho, um tempo de contribuição. E aí houve uma mudança, um acréscimo com relação à idade dos servidores públicos. Por exemplo, antes as mulheres se aposentavam com 55 anos e agora elas precisam ter 62 anos para se aposentar. Então houve aí um aumento de 7 anos de trabalho a mais, por exemplo. No caso dos homens, a mesma coisa, houve um acréscimo com relação à idade de 5 anos. Então, eles precisam, os servidores públicos, observar essas mudanças, porque se eles se basearem nas leis antigas, talvez tenham seu pedido de aposentadoria negado. Doutora, falando dessa questão do prazo, né? Quem já está próximo de se aposentar? Uma mulher que está nos assistindo, eu já tenho 50, um homem que já tem 55. Essas regras novas já estão valendo para eles também? Sim, Carol. As regras, elas valem para todos os que não se aposentaram ou que não poderiam se aposentar até janeiro de 2022. Por exemplo, quem já está com o processo de aposentadoria em andamento, já tem direito de se aposentar, vai conseguir usar a regra antiga. Agora, quem agora esse mês, em janeiro de 2022, falta um mês, um ano, 5 meses, já vai cair nas regras novas. É bem importante ficar bem atento, né? Isso vale para todos os servidores públicos estaduais, por exemplo, os professores, os policiais, é para todo mundo isso, doutora? Para todos sim, Carol. Os professores, os policiais, eles têm regramentos um pouco diferentes, mas a reforma também trouxe diferenças de idade para eles. No caso dos professores, também houve acréscimo de 7 anos de trabalho a mais. No caso dos homens, 5 anos de trabalho a mais. Então, todas essas categorias também precisam observar as novas regras que foram trazidas pela reforma. Todas as regras já estão valendo? Já estão valendo, Carol. Quando a gente fala de regime geral, por exemplo, a gente fala em regra de transição. Para os servidores do Estado, existe alguma regra de transição? Perfeito. Existe sim, tá? A reforma trouxe 3 regras de transição. Regra de pontos, regra de pedágio e uma regra também chamada quero sair mais cedo. E aí essas regras se destinam para esses servidores que estavam muito perto de se aposentar, mas que não conseguiram, que ficou faltando um pouquinho, 1 ano, 5 meses, 6 meses, e elas tendem a ser mais benéficas, então elas vêm para ajudar. Legal. E doutora, quem está nos assistindo, eu tenho dúvida, eu preciso de uma orientação, é sempre bom, né, conversar, procurar orientação, porque eu imagino que aí até no escritório, no dia a dia, muita gente deve estar com muita dúvida, né? Sim, Carol, principalmente nesse momento o pessoal realmente está com muita dúvida e também tem que ficar atento, porque todas essas regras de transição, as novas, as antigas, elas pagam valores de aposentadoria diferentes. Então, o servidor público, ele precisa avaliar com um profissional de confiança qual que é a regra que é mais vantajosa para ele. De repente, sair mais cedo, de repente, ganhar um pouquinho mais e trabalhar um pouco mais também. Então, é muito importante que antes de pedir aposentadoria,
esse servidor público tenha certeza de qual das regras que vai ser a melhor para o caso dele. E é importante a gente também lembrar que o que a gente está falando aqui, né, doutora, é servidor público do Estado, né? Perfeito, Carol. Se diferencia, a gente fala muito que é o pessoal concursado, né, que passou no concurso público. Então, são esses servidores estaduais, é diferente do pessoal de carteira assinada, do INSS, ou os servidores municipais, federais, aí é diferente. A gente fala mesmo dos servidores públicos de Santa Catarina, do Estado. Legal. E, doutora, para deixar bem claro, antes de entrar com o pedido, com o processo de aposentadoria, eu preciso saber em que regra que eu quero me adequar, eu preciso de uma orientação para não começar o processo e depois não era bem isso, né? Perfeito, Carol. Uma vez que a gente pede a aposentadoria e aí é concedida, não tem mais como voltar atrás. E em muitos casos, trabalhar por 6 meses a mais, 1 ano a mais, pode fazer uma diferença bem relevante no quesito financeiro dessa pessoa. Então, antes mesmo de pedir a aposentadoria, o ideal é que o servidor saiba qual a regra que é mais benéfica para ele. E aí faça o pedido no momento certo e com base nos requisitos certos, para que ele possa obter aí a maior vantagem possível e aproveitar a aposentadoria tranquilo. Legal. Ana Júlia Gotens, advogada, muito obrigada. Obrigada pelas dicas e um ótimo trabalho. Obrigada, Carol, para vocês também. Obrigada. A gente conversou então com uma advogada a respeito dessas informações super importantes.